Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Bom dia. Hoje são 24 de abril de 2021, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o TRT da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Carlos Chagas. Antes de entrar na questão, quero aqui me situar. Estou virtualmente em Sobral, minha terra natal, no estado do Ceará, a 220 quilômetros de Fortaleza. Sobral, a princesa do norte. Nasci em Sobral e saí de lá com 19 anos de idade para morar em Fortaleza. E aí você vê uma rua de Sobral, que é a rua Coronel José Saboia. À esquerda, uma agência do Banco Itaú. E ao fundo você vê aí mais uma igreja católica. E essa igreja aí no meio de uma rua. O nosso inesquecível poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade tem um poema em que ele diz: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Eu já digo em relação a Sobral, essa igrejinha aí no meio do caminho. Então eu digo, em Sobral, no meio do caminho, há uma igreja. Há uma igreja no meio do caminho. No meio do caminho, há uma igreja. Então aí, mais um pedacinho de Sobral. Vamos agora à questão. Temos assim, está correto o emprego do elemento destacado na frase? Dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer que você marque aí, encontre a única opção em que não há erro de língua portuguesa. Então, em 4 opções, há erros aí de língua portuguesa. Em apenas uma opção, tudo está correto. Então, você vai procurar a opção em que tudo está correto gramaticalmente. Procure aí, depois eu volto. Era do papai fazer carinho, carinho do papai.
Vejamos então aí a questão correta. Vamos lá. A opção correta. Opção A. O homem não prescinde das instituições com as quais costuma se valer para a organização da sociedade. Aí eu pergunto, essa expressão em destaque aí na opção A, com as quais, isso aí está correto? Não, não. Aí o correto seria das quais, e não com as quais. Por quê? Por uma razão bem simples. Veja o verbo aí na segunda oração. Com as quais costuma se valer. Veja o verbo aí, pronominal, valer-se. Quem se vale de alguma coisa e não se vale com alguma coisa. Entendeu? O verbo pronominal valer-se exige a preposição de. Quem se vale de. E aí aparece a preposição com as quais. Errado. Com não. Aí o correto, das quais. Preposição de, exigida pelo verbo valer-se. Mas aí o artigo determinado as, de, mais as, das. Então o correto aí, o homem não prescinde das instituições das quais costuma se valer para a organização da sociedade. Seria aí o correto. Então a opção A, trazer o de língua portuguesa, não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção B de bola. Sem as instituições nas quais é possível atribuir a propriedade do disfarce, não haveria formas de organização social. Veja aí na opção B de bola as palavras em negrito, em destaque, nas quais. Isso aí está correto? Também não. Aí o correto seria as quais, com crase, as quais, e não nas, como está aí. Veja, sem as instituições, as quais, com crase, o correto, é possível atribuir a propriedade do disfarce. Porque o correto aí é as, com crase, hein? As quais. Por quê? Por uma razão bem simples. Veja o verbo aí, atribuir. Quem atribui, atribui alguma coisa a. Então veja aí, é possível atribuir o quê? Atribuir a propriedade do disfarce. A quê? As instituições, as quais. Entendeu? Então veja, sem as instituições, as quais é possível atribuir a propriedade do disfarce. Entendeu, gente? Então aí, em vez de nas seria as. As quais, porque o verbo atribuir. Quem atribui, atribui alguma coisa a algo. E aí atribui a propriedade do disfarce às instituições. Então aí, as quais, com crase. Então, a opção B contém erro de língua portuguesa. Vejamos a opção C. Nos piores momentos da história, aonde vicejam os regimes de exceção, o homem reconhece sua vocação mais nefasta. Aonde aí, em destaque, está correto? Não. Não. Aonde não. Você só pode colocar aonde quando houver uma palavra, um verbo ou um substantivo exigindo uma preposição a. E aí nós teremos a preposição a mais o adjunto adverbial de lugar onde. Então, aonde você só pode empregar quando uma palavra exigir a preposição a. Não é o caso aí. Então, o correto aí seria onde, nos piores momentos da história, onde vicejam os regimes de exceção, o correto seria onde. E para falar a verdade, nem onde aí caberia. Por quê? Porque você só pode empregar o advérbio de lugar onde quando se referir a lugar.
E aí não é lugar, veja, nos piores momentos da história, olha aí, nos piores momentos da história, isso não é lugar. Então você não pode empregar também onde, porque onde é só para lugar. Então, em vez de onde, pronome relativo, você emprega em que. Em que, quando onde você puder substituir por em que, aí é pronome relativo. Então, o correto aí é em que. Veja, nos piores momentos da história, em que vicejam os regimes de exceção, o homem reconhece sua vocação mais nefasta. Certinho, gente? Então, a opção C também traz erro de língua portuguesa. Não é aonde é aí. Vejamos a opção D de dado. A desmoralização das instituições públicas é uma iniciativa de cuja responsabilidade se deve aos delinquentes de todo tipo. Veja a expressão em destaque aí na opção D de dado. De cuja. Está correto isso aí? Não. Não está correto esse de aí, essa preposição de, porque nessa oração aí, nenhuma palavra exige essa preposição de. Então o correto aí seria, o cuja está correto aí, feminino singular, referindo-se à responsabilidade, cuja responsabilidade. Mas não existe essa preposição de, porque aí nenhuma palavra exige essa preposição de. Então, o correto aí seria: a desmoralização das instituições públicas é uma iniciativa cuja responsabilidade se deve aos delinquentes de todo tipo. Então, aí, o correto seria cuja, do jeito que está aí, sem a preposição de. Cuja responsabilidade, o quê? A responsabilidade, a iniciativa. A responsabilidade da iniciativa, entendeu? Então aí é uma iniciativa cuja responsabilidade, a responsabilidade dessa iniciativa, a responsabilidade se deve aos delinquentes de todo tipo, entendeu, gente? Então aí, mais um erro de língua portuguesa. Não existe essa preposição de aí antes de cuja, certinho? Então, até agora, 4 opções com erro de português. 4. Então, a opção correta aí só pode ser a opção E. Vejamos. Opção E. Criando instituições para cuja estabilidade concorre o esforço de muitos. Os homens buscam se reconhecer como cidadãos. Então, veja. Criando instituições para cuja estabilidade concorre o esforço de muitos, os homens buscam se reconhecer como cidadãos. Você tem aí as expressões para cuja. Isso aí está correto, gente? Está. Está correto. A opção E é a única opção que não traz erro de língua portuguesa. Tudo correto aí. Esse para antes de cuja está correto. Por quê? Porque essa preposição é exigida pelo verbo concorrer. Veja aí. Estabilidade, olha aí. Para cuja estabilidade concorre o esforço de muitos. Veja o verbo aí concorrer. É um verbo que exige preposição para. Veja, o esforço de muitos concorre. E aí vem a pergunta. O esforço de muitos concorre para quê? Olha aí, o verbo concorrer exige a preposição, é um verbo transitivo indireto, pede um complemento com preposição, e a preposição aí é para. Veja, o esforço de muitos concorre. Aí você diz, concorre para quê? Olha aí a preposição para. E ela aparece aqui antes de cuja, correto. Criando instituições para cuja estabilidade, ou seja, para a estabilidade das instituições. Cuja aí significa posse, a estabilidade das instituições. Então, correto tudo aí. Criando instituições para cuja estabilidade, olha aí, concorre o esforço de muitos.
o esforço de muitos concorre para a estabilidade das instituições, para cuja estabilidade. Corretíssimo. Então, a opção que a questão quer, que não traz erros de língua portuguesa, é a opção E. Mais um vídeo e muito obrigado.